Continuamos ao vivo nessa live de lançamento da revista da Advocacia de Rondônia. Agora, a presença é da doutora Flaviana Moreira Garcia, que está ao vivo aqui conosco. Em seu artigo, a doutora Flaviana Moreira Garcia traz a responsabilidade civil do empregador em caso de contaminação do empregado pela Covid-19. Seja bem-vinda, doutora Flaviana Moreira Garcia, que é conselheira estadual da OAB, conselheira da Aronatra, que é a Associação Rondoniense dos Advogados Trabalhistas, pós-graduada em Direito do Trabalho, pós-graduanda em Compliance no Trabalho, pós-graduanda em Mediação Judicial. A pergunta que a gente faz para a senhora é a seguinte: o seu artigo trata do tema da responsabilidade civil do empregador em caso de contaminação. A Covid-19 é uma doença profissional? Bom, primeiramente, boa noite, obrigada por estar aqui, agradecer especialmente a doutora Zênia por esse evento maravilhoso, né, pelo lançamento no dia do advogado, no dia da advocacia, né. Fico muito honrada, né, em fazer parte, escrever um artigo para essa revista e falando sobre a doença ocupacional, né, relacionada ao direito do trabalho. Eu acredito que nós, né, assim, principalmente os advogados trabalhistas, com tantas MPs, né, que tiveram durante todo esse período, nós tivemos um grande desafio, né, e vamos ter muitos outros daqui para frente. Porque ainda não se tem jurisprudências, ainda a gente tem algumas definições com relação a esses direitos desses trabalhadores. E aí escrever esse artigo com relação à doença ocupacional, se trata-se de uma doença profissional, uma doença do trabalho, em nossas pesquisas, né, em relação até às próprias jurisprudências do próprio TST, entendemos que a Covid, né, a contaminação do empregado pela Covid-19, ela não se trata em si de uma doença profissional, né? A doença profissional é aquela originária do trabalho, né? A gente entende que trata-se de uma doença do trabalho, né? Uma doença que tem causa como as condições especiais do trabalho, né? Então, o trabalhador que está mais na linha de frente, por exemplo, da Covid, como os médicos, enfermeiros, motoristas de ambulância, esses podem, inclusive, relacionar como uma responsabilidade objetiva, em que o empregado ele não tem a obrigação de estabelecer, que a gente chama de nexo causal, de dizer que o empregador ele não cumpriu os regramentos, né, não cumpriu as regras de distanciamento, as regras sanitárias. Então, a gente entende, né, que é uma doença do trabalho e aí vai caber ao trabalhador, obviamente, a comprovar esse nexo de causalidade, no caso concreto, para comprovar no dia da audiência se o empregador deixou de cumprir essas regras, né, sanitárias, né? Doutora Flaviana Moreira Garcia, muito obrigado por sua presença entre nós e pelo seu artigo de tamanha relevância na revista da Advocacia de Rondônia. Obrigada. Muito obrigado. Eu agradeço.